Tá gravando. Então vamos lá, galera. Hoje a gente vai continuar nossa aula de República, né? Ainda na Primeira República. A República, no caso, a gente já passou pela República das Espadas, agora a gente está na República Civil, né? Essa República, só para lembrar vocês, vai até quando? Vai até Getúlio Vargas. Que Vargas, quando assume, né, no golpe de 30, ele vai dizer que essa era o quê? A velha República. Essa República também é chamada de quê? República do Café com Leite. Por quê? São Paulo e Minas Gerais ficavam lá trocando no poder da presidência, né? Porém, lembrando, não quer dizer que a cada 4 anos direitinho era São Paulo, era Minas. São Paulo, era Minas. Não. Poderia ser 2 São Paulo, 2 Minas, e poderia ter casos, como a gente já falou na aula passada, de que vem um político de fora, no caso da aula passada foi Floriano Peixoto, né, Marechal Floriano Peixoto, que veio por uma ligação, por uma união entre mineiros e sulistas e se candidatou e virou presidente do Brasil, né? No caso, esse foi uma exceção, mas na maioria era café com leite. A gente vai ver um outro caso aqui dentro desse café com leite que saiu da regra, né? Mas essa é geral, é a República Velha, a República do Café com Leite, a República das Oligarquias também pode ser chamado, a República dos Coronéis também pode ser, por causa do sistema do coronelismo. Lembrem, tatuem isso no braço. O sistema do café com leite só funciona por causa da política dos governadores e a política dos governadores só funciona por causa do coronelismo. Alguns de vocês não lembram, tenho certeza, mas só para recapitulando. Como é que funciona? O governador, ele ajuda o coronel dando poderes ao coronel, fazendo vista grossa a esse coronel. Esse coronel tem poder de controle sobre a sua região, poder de milícia, mais ou menos como se funciona em Rio das Pedras. Vocês sabem muito bem que em Rio das Pedras o governo, o Estado, ele não vai até, houve recentemente até que foi, né, naquele que derrubou as paradas aí em Rio das Pedras. Mas normalmente o Estado não vai em Rio das Pedras. Por quê? Porque Rio das Pedras é um lugar onde que tem um coronel, no caso, a milícia, né? Que tem poder de milícia, propriamente o nome diz. E o Rio das Pedras vira o quê? Vira um grande curral eleitoral. Né? Só aparece candidato aí de quem a milícia quer. Essa é a ideia. E não era muito diferente no Brasil Colônia. O coronel tinha um poder de uma grande área, o fazendeiro, né? O coronel, quando eu falo naquele período, é o fazendeiro, não é o PM. O fazendeiro tinha grande poder sobre aquela região, poder de polícia, poder de empréstimo, né? Poder sobre as pessoas. É conhecido também como padrinho, né? O Godfather da época, né? Então acontece. Esse coronel ele tinha pelos governadores esses benefícios, pelos deputados estaduais também. Em contrapartida, o coronel fazia pelo voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? É aquele voto onde o coronel dizia: eu quero que você vote nessa pessoa. Como o voto era aberto, o coronel sabia que essa pessoa ia votar, e se não votasse depois, né? Então, o coronel que recebeu benefícios dos governadores fazia que as pessoas votassem nos deputados e governadores que ele queria, beleza? Que o governador queria, que a política local queria. Os governadores apoiavam o presidente em troca de quê? Em troca de recursos, na maioria deles financeiros, né? Então, um dependia do outro. O presidente dependia dos governadores, os governadores dependiam do coronel, o coronel dependia dos governadores, os governadores dependiam do presidente. Uma mão lava a outra. Assim é o Brasil até hoje, né, gente? Então, gravem isso, tá? Isso é importantíssimo para entender esse período e a política dos governadores e, por consequência, né, o porquê que vai ter o golpe de 30 com Getúlio Vargas. Mas vamos lá. Governo de Hermes da Fonseca, né? Lembrando que a gente vai falar da revolta do Chibata agora. As revoltas no período da República Velha, elas são divididas em duas. Anotem em qualquer lugar que vocês tiverem. Revoltas do campo e revoltas das cidades. Eu não dividi assim na aula, por quê? Porque eu quis seguir uma ordem cronológica, mas vocês podem fazer uma tabela depois e botar em ordem direitinho, tá? Vamos lá. Tá, o governo de Hermes da Fonseca. Não tem muito o que falar sobre o governo de Hermes da Fonseca.
apenas que foi um governo conturbado por algumas revoltas. A primeira delas, a revolta da Chibata, em 1910. O que acontece? O baixo oficialato da Marinha, né, as baixas patentes da Marinha, cabos, soldados, os marinheiros propriamente ditos, poderiam receber castigos físicos. Dentro desses castigos físicos, um deles era emblemático, que é o da chibata. Por que emblemático? Porque essas baixas patentes da Marinha eram ocupadas por uma grande maioria. Mentira, eu não sei se é a grande maioria, mas existia um grande número mesmo, não sei se é a grande maioria, mas é um grande número de pessoas negras. Então a gente vive no Brasil República, né, pouco tempo ainda de existência, que a gente acabou de acabar com a escravidão, e o negro era açoitado por chibatadas, que era uma prática do período da escravidão. Então você vê como é que era a situação do negro dentro da Marinha, né? Para piorar a situação do negro da Marinha, ele ficava muito tempo de serviço, né? Ou seja, ele, apesar de sofrer os castigos, apesar de trabalhar até morrer, bababá, ele demorava muito a ser liberado do seu serviço, né? A ter baixa ou licença do serviço. Os soldos, né? Costumo com esse termo, da soldos. O que são soldos? Soldos é a mesma coisa que salário de militar. Os soldos eram baixíssimos para os marinheiros, tá? E além disso, a qualidade da comida servida nos quartéis de navios era horrível. As pessoas, eles vão se revoltar por causa disso? Imagine você ser obrigado a comer comida estragada quase todo dia, com um salário baixo e ainda apanhando. Você fica boladão, no mínimo para se dizer, né? O estopim desse movimento, né, a revolta, ela vai iniciar-se quando o marinheiro João Cândido Felisberto, ele usa seu poder, sua patente de cabo, no caso, né, para poder impedir que um outro marinheiro, né, um de baixa patente, aí sim, né, fosse açoitado, que era Marcelino Rodrigues. Marcelino Rodrigues. Eu preciso gravar o nome dessas pessoas? Não, você precisa saber só que o movimento começa, porque foi impedido de um negro, de um navio, ser açoitado porque negou-se a comer comida estragada. Na verdade, você nem precisa saber que era por causa de comida estragada. Você precisa saber que foi porque negou-se o açoitamento ao negro. Aí esse movimento, eles se rebelaram contra os oficiais que mandaram açoitar esse negro que tinha se negado a comer, né, o Marcelino Rodrigues, e tomaram o encouraçado Minas Gerais, beleza? O movimento ele ainda chega a tomar um outro encouraçado, que é o São Paulo, que foi enviado para acabar com essa derrota, né, para acabar com essa revolta, beleza? E, no caso, o movimento aí se torna uma coisa bem emblemática para a República, porque não é só entendam bem, não é só um militar negando-se a fazer algo para um oficial. É uma sociedade pobre, uma camada mais popular, se rebelando contra a situação de vida, a situação de penúria das camadas mais pobres. Você tem que lembrar, na aula passada que eu falei com vocês, que a revolta da vacina, ela não ocorre só porque as pessoas não queriam se vacinar. A revolta da vacina ocorre porque as pessoas estão numa vida horrível, estão numa vida onde que os preços dos produtos básicos são caros, estão numa vida onde que estão derrubando seus imóveis e por aí vai. Aqui o negro não é só porque ele era açoitado, era porque ele era colocado numa situação de marginalizado dentro da sociedade. Entendeu? Então, eu vou fazer um parênteses assim com os tempos atuais, né? Então, quando um favelado ele resolve virar bandido, um traficante, não é só uma escolha, é toda uma sociedade impondo uma situação de vida mais difícil para ele, que faz com que ele opte por uma saída mais fácil. É óbvio que falta um pouco de consciência para de repente esse traficante chegar e tomar o governo do estado do Rio de Janeiro.
mas ainda assim parte pelo mesmo princípio. Quando você não pode querer julgar uma pessoa que sofre todos os dias, entendeu? Só filosofando um pouquinho. Beleza. Com o comando do navio do encoraçado Minas Gerais e do São Paulo, ele vira os navios para a capital, para o Rio de Janeiro, e ameaça bombardear. É óbvio que esse bombardeio foi negociado com o governo do estado, do país, né? E foi pedido quatro coisas, né? Falta uma setinha aqui, desculpa, gente. Anistia política a todos envolvidos, fim dos castigos corporais, melhoria da alimentação e remuneração melhorada. Tá vendo? Ele não quer fazer uma revolta, ele não quer subir de patente, ele quer apenas uma melhor condição de vida. E não quer ser preso pelo que fez. Beleza? Existe, professor André, com certeza falaria isso com vocês, mas existe um samba bem emblemático, não lembro de qual escola de samba, que falava sobre o Almirante Negro. Existem várias músicas de pagode não, mas samba mesmo, que retratam sobre o Almirante Negro, como ficou conhecido, né? O que se rebelou na Revolta da Chibata. Aí vem aqui a situação de, como posso dizer, maldosa da elite, né? Que a elite ela aceita o acordo, porém depois do acordo ser aceito, ela volta atrás, prende vários presos, prende várias pessoas que participaram desse movimento, na chamada Ilha das Cobras, tá? Ficou das Coras aqui, desculpa, Ilha das Cobras, que existe até hoje, não como prisão, né? Mas existe ainda. E João Cândido foi internado no Hospital dos Alienados. Alienado, gente, para quem não sabe, é a mesma coisa que maluco, tá? Em português bem arcaico, meu dizendo também, né? Porque maluco não é o termo certo. Mas seria pessoas com algum tipo de déficit mental, tá? Ele foi colocado como maluco. A ideia aqui, sempre, não é só você punir, é você sumir com essa pessoa da República, entendeu? Imagina só, um negro pobre entra para a história do Brasil como um grande líder de uma revolta. Era inconcebível para a elite brasileira, para a elite branca brasileira, a elite agricultora brasileira. Até hoje, né? A gente vê aí os idiotas atuais do governo querendo acabar com feriados Zumbi Palmares, por exemplo, consciência negra, dizendo que os brancos se vitimizam, quer dizer, que os negros se vitimizam, etc. E coisas do tipo. Vamos lá. Outro movimento que ocorreu durante o governo, né? A Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, como o próprio nome diz, é porque contestavam alguma coisa. Vamos lá, o que eles contestavam? Antes de a gente chegar nisso, vamos falar um pouquinho sobre esse movimento. Esse movimento, o movimento da galera do Contestado antes de iniciar a revolta, a guerra. O movimento aí nasce entre as divisas de Santa Catarina e Paraná, beleza? Ele era muito semelhante a Canudos, beleza? Em que sentido? A galera que se reunia entre essa fronteira de Santa Catarina e Paraná se reuniu ali por causa da miséria e por causa da religiosidade. Eles também eram milenaristas, né, que estavam na volta de Jesus Cristo a cada período, etc. No messianismo, né, acreditavam no líder religioso também. Mas vamos lá. O que vai levar propriamente esse movimento? Essa galera se unir. Primeiro, concentração de terras nas mãos de coronéis produzia um número grande de famintos, né? Ou seja, grande quantidade de terras nas mãos de uns produziam um número grande de empregados e famintos. 2. Construção da estrada de ferro Rio-São Paulo, São Paulo, Rio Grande do Sul, fez com que uma grande quantidade de pessoas que dependiam de um emprego da região onde que a estrada de ferro ia passar, migrasse para um lugar, aumentando o desemprego no final das obras.
No caso, a estrada de ferro passaria pela região ali de onde que ficaria esse movimento, essa galera do contestado, e além de expulsar essas pessoas dali, né, desalojando as pessoas que ali viviam, ainda por cima aumenta o número de pessoas vivendo naquela região. Por quê? Porque traz uma grande quantidade de imigrantes. Não sei se ficou bem claro. Ocorreu uma construção de uma ferrovia, São Paulo e Rio Grande do Sul, que foi financiada por capital alemão, se não me engano, mas não interessa. Essa estrada de ferro passaria pelo lugar onde as pessoas viviam daquele movimento, né? Aquela galera que se uniu por causa da situação de pobreza, ou seja, ia expulsar essas pessoas. E para piorar a situação, esse número de pessoas só cresceu pela quantidade de imigrantes que veio para a construção dessa ferrovia. E, para piorar a situação, foi comprado por uma madeireira 180 mil hectares, e dentro de 180 mil hectares passava pela região onde aquela galera do contestado ali estava, beleza? Ou seja, a galera se reuniu em uma região por causa da situação econômica, por causa da situação de penúria, e ela foi expulsa por causa de interesses econômicos da ferrovia e de madeireiras. Beleza? Essa é a ideia. Existe uma diferença entre Canudos e o Contestado. Tanto Canudos quanto o Contestado eram bastante religiosos. Eram. Estavam no messianismo, tinha um líder messiânico, no milenalismo e outras coisas relacionadas à religião. Sim, beleza. Só que Canudos, apesar de criticar a República, ele não pretendia iniciar uma guerra contra a República. Já os contestados, liderados por José Maria e depois por João Maria, o contestado ele pregava lutar contra os infiéis. E infiéis, todo mundo que fosse ligado à República, o clero, etc. Ao clero que seria não apoiado ao lado deles, obviamente, né? Para você ter uma ideia, essa loucura deles, né, era tão grande que eles... Opa, calma aí. Essa loucura deles era tão grande que eles não estimulavam o contato com o externo, porque o externo é impuro, então não devo me encontrar, conversar com pessoas fora das minhas vilas religiosas, né? É óbvio que o movimento ele vai tornar-se uma ameaça para a República, né? Porque é um movimento que era contrário à República, queria perseguir membros ligados a ela, e, consequentemente, enviados vários militares, o exército propriamente dito, né, que eu quero dizer, com os capangas, os coronéis, etc. E, consequentemente, o movimento, a guerra que durou alguns anos, chega ao fim com o movimento todo aniquilado. Beleza? Beleza. Fundilon e política da salvação, né? Aqui no caso, eu já falei com Fundilon para vocês, né? No governo anterior, com... Calma aí. Cara, tá vendo o nome de ditador militar, calma aí. Com Rodrigues Alves. Foi com Rodrigues Alves? Se não me engano, com Rodrigues Alves. Se eu estiver falando besteira, desculpa, gente, mas foi nas aulas passadas. O que era o Fundilon? Era aquele acordo de você pegar as suas dívidas e renegociar elas mais para frente com pagar mais para frente com maior quantidade. Campos Salles, obrigado. Campos Salles. O primeiro Fundilon, né? Você pegar a sua dívida, jogar ela mais para frente com maior número de parcelas, beleza? Com isso você consegue diminuir, pegar mais empréstimos. Essa é a ideia do Fundilon, beleza?
Só que o primeiro Fundilon do Campus Salles, que o colega lembrou, obrigado, Nisso, ele vai chegar ao fim, em 1912, no caso, né? Então acontece, para resolver tal situação, o governo lança o segundo Fundilon, que seria pegar as dívidas que já estavam acumuladas e jogar mais para frente ainda, né? Quem mexe aí, quem compra cartão de crédito sabe que renegociar dívida nunca é uma boa coisa, né? Então aumentaria mais o período de pagamento, porém a dívida brasileira ia crescer mais ainda, gerando o que, gente? Inflação, por exemplo. E obviamente as camadas mais pobres iam pagar mais caro, né? Beleza. O general, o Hermes da Fonseca, no caso, né? Apesar de ele ter sido eleito pelos coronéis, ele não detinha um apoio pleno, né? No caso, ele foi eleito, como estava falando nessa aula, não sei se eu falei, acho que foi assim, que o Hermes da Fonseca ele vai ser eleito pela coligação Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Só que ele não detinha um apoio suficiente para conseguir passar, se manter bem na política. Então, para diminuir o poder dos coronéis, ele tenta lançar uma política onde que ele envia intervencionistas aos governos locais. Essa política é chamada de política da salvação. Ou seja, o Hermes da Fonseca quer mandar interventores para poder controlar determinadas regiões e expulsar o poder dos coronéis, dos governadores dessa região. A ideia era que ele permanecesse no poder sem ter embate com os governadores, principalmente os governadores que estavam insatisfeitos com a política econômica deles, do governo atual, beleza? Isso aqui você não precisa saber, mas só por questão de curiosidade. O primeiro estado a sofrer essa intervenção vai ser São Paulo, só que São Paulo ele vai resistir, por causa muitos dos agricultores, né, os cafeeiros. Depois a política de salvação parte para a região sul e nordeste. A sul ela também não vai conseguir nada, beleza? Na nordeste ela vai ser expulsa de alguns lugares, porém em outros ela vai conseguir ser efetiva, que são os estados de Pernambuco, Bahia e Alagoas. O destaque ficou pela região cearense, a região do Ceará. No caso, o governador da região do Ceará, quem governava a região do Ceará era a família Ascioli. A família Ascioli buscou apoio do padre Cícero. Quem era o padre Cícero? Assim, você não precisa saber propriamente dito, mas só por questão de curiosidade. O padre Cícero, ele é um padre, né, propriamente dito, né, como o nome diz, que numa missa lá, etc., ele deu uma hóstia para uma freira, aí saiu sangue da boca da freira. Aí, obviamente, o padre Cícero foi taxado como santo. A Igreja Católica não reconheceu esse milagre, então o padre Cícero foi santo para uma porrada de gente, menos para a Igreja Católica. Até hoje, o padre Cícero ele não é santo da Igreja Católica, mas é adorado, venerado lá no Nordeste, beleza? Adorado acho que não é um termo certo, venerado, mas enfim. Ou seja, ele tinha um grande apoio popular, o padre Cícero. Esse apoio popular foi o que a família Scioli buscou. Então, com o apoio do padre Cícero, a Revolução Cearense, ou a Revolta de Juazeiro, tá, gente? Também conhecido. Onde que repeliu o intervencionismo da capital, né, do estado do Rio de Janeiro. Gente, eu não botei, e eu não sei se eu vou botar na próxima aula. Eu acho que não. Eu não montei a aula que vem. Mas enfim, só vou fazer uma menção aqui, tá? Uma menção honrosa ao movimento chamado. Calma aí. Cangaço, tá? O que é o cangaço? O cangaço é um movimento que ele nasce na ótica justamente de uma situação de penúria do povo, tá? O cangaço tem no seu maior exemplo, o maior líder, o Lampião e a Maria Bonita, né? Que você já deve ter visto em filmes, o Alto da Compadecida, por exemplo, né? O cangaço nada mais é do que pessoas pobres
que se unem e criam um movimento de milícia. E não tem nada de heróico nesse movimento, é simplesmente chegar em lugares, roubar e sobreviver, tá? Eu não falo muito porque não tem muito de política e tal, não tem muito caído em prova. Mas como a gente já debateu, a gente debate ainda no livro de história sobre o cangaço, então é bom falar. Mas é a mesma ideia. O povo na situação de penúria se une, etc. Só que ele se une para fazer o banditismo, né? Essa palavra, banditismo, tá? Que é roubar. Beleza? Beleza. Agora vamos falar do governo de Venceslau Braz, né? Esse nome bonito. Vocês nem devem lembrar desse cara na história do Brasil. Vamos lá. O Venceslau. Primeiro, né? Uh, no caso, o cenário político do governo Venceslau é o cenário político da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Esse cenário político de Primeira Guerra Mundial faz com que o Brasil enriqueça bastante. Por quê? O Brasil ele começa a exportar muitos produtos de base, tanto para a Tríplice Aliança quanto para a Entente, tá? Ele envia muitos produtos de base para essa galera, então o Brasil lucra muito. E para melhorar a situação, para transformar a situação favorável, eu já vou chegar aqui na parte de baixo, né, no vermelhozinho, esse enriquecimento, junto com vários outros fatores, já faz a industrialização no Brasil. Que outros fatores? Por exemplo, a galera que está em guerra lá na Europa, ela não está preocupada em fazer produtos como, sei lá, roupa. Ela está preocupada em fazer máquina de guerra, metralhadora, tanques, etc. Então acontece, os produtos como roupa, produtos básicos assim, eles vão ficar muito caros. Eles vão super hiperinflacionar. Consequentemente, isso faz com que aqui no Brasil a gente tenha uma grande possibilidade de você poder criar uma indústria, porque o produto caro, o produto brasileiro, vai competir bem com o produto caro europeu, entendeu? Fora isso, a gente acumula uma grande quantidade de capital para nosso produto base sendo vendido para a Europa, beleza? Aonde vai ser localizada essa indústria? No eixo Rio-São Paulo, por causa da infraestrutura urbana, mercado consumidor, oferta de mão de obra. Essa oferta de mão de obra era majoritariamente o quê? Estrangeira. Muitos estrangeiros fugiram da Primeira Guerra Mundial e eles foram incorporados na indústria porque eram classificados como já conhecedores dessa indústria que o Brasil não tinha até então, né? E lá já tem um bom tempo. Então, consequentemente, para a indústria brasileira, para os burgueses industriais brasileiros, eles entendiam que o estrangeiro era mais bem preparado para uma indústria do que o nativo brasileiro, né? A especialização dos produtos não duráveis, né, por necessidade de menos tecnologias, o know-how, né, você fazer e usar logo, e volume de capital inicial, beleza, isso aqui é bem lógico, eles fazem produtos, tipo, sei lá, camisa, produtos que não vão durar muito tempo, não era carro, por exemplo, nossa primeira indústria, né? Extrema exploração de mão de obra aos modelos da primeira revolução industrial, né? Isso aqui é bastante interessante, por quê? Essa extrema exploração de mão de obra, junto com uma vida de imigrante para cá, vai gerar os primeiros movimentos operários. Imagina só, o operário vem da Europa, ele não vem só com o intelecto, com a sabedoria de saber trabalhar em indústria. Ele vem também com uma sabedoria de se impor ao burguês safado. Então, quando eles chegam aqui no Brasil e tentam impor a esse europeu recém-chegado uma situação de mão de obra, de penúria nas fábricas, consequentemente, esse europeu que já conhece movimentos de luta vai lutar contra esse burguês. Beleza? Esse movimento, no caso,
ele vai ser criado, ele vai ser aglutinado no anarcossindicalismo. A gente tem as primeiras organizações sindicais contra os governos locais, né? Apesar de já existir uma lei, né, a lei Adolph Gordon, de 1907, que permitia enviar de volta, né, a extradição de estrangeiros julgados subvertidos. Não é mais do que estrangeiros que se revoltassem, né? Então, esse anarcossindicalismo gera a primeira greve geral no Brasil, a de 1917. Beleza? Olha que interessante. O Brasil aí traz imigrantes pensando numa indústria, só que esses mesmos imigrantes vão iniciar o movimento sindical aqui no Brasil. Não foi o PT, tá, gente? Não foi o Lula, não. O comunismo não começou aqui, não é nem comunista, é anarco. Beleza. Só que essa greve, ela não vai ocorrer apenas pela situação de penúria. Existe um outro problema. Além da exploração gravíssima dentro das fábricas, a situação de vida aqui no Brasil é muito difícil. Por quê? O Brasil se beneficiou com a Primeira Guerra Mundial? Sim. Quem se beneficiou? Os fazendeiros, que vendiam produtos básicos para a Europa. Só que enquanto ele estava vendendo produtos básicos para a Europa, os produtos da indústria, de, produtos da indústria chegavam muito caros. Chegavam muito caros da Europa e os nossos já eram caros, né? E para piorar a situação, os fazendeiros eles não estavam preocupados em, em abastecer o mercado interno. Eles estavam preocupados apenas em exportar seus produtos, em lucrar mais, mais, mais e mais. Consequentemente, faltava alimentos de produtos básicos dentro das prateleiras do mercado. Se falta produto, o que acontece com o preço do produto, gente? Inflaciona. Ou seja, o trabalhador, além de viver numa situação de vida fodida dentro das fábricas, ainda por cima tinha alta de preço de produtos básicos. Produtos básicos, o que é produto base, gente? Arroz e feijão, comida. Tinha esses produtos básicos com preços altíssimos e, consequentemente, não conseguia viver bem. Beleza? O governo do Vassel. Então, calma aí. Eu tô quase falando outro nome. Venceslau Braz, eu ia falar Vassel Valença, mas enfim. O Venceslau, ele vai amenizar essa situação de revolta, esse clima de greve geral, com a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Quando o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial, o foco muda aqui no Brasil e ele ganha uma grande facilidade de enviar a galera para a Europa, de extraditar. Por quê? Porque, por exemplo, ele vai se aliar à Tríplice Entente, né? Não confunda, tá, gente? Primeira Guerra Mundial, a aliança é a Alemanha, Império Turco Otomano e Itália, né? Até a Itália virar casaco, mas enfim, Itália. Então, na Primeira Guerra Mundial, ele vai conseguir expulsar todas as pessoas que seriam de vínculos desses países, né? E dentro desses anarco-sindicais, muitos deles eram italianos e alemães, tinham também espanhóis, né? E portugueses, tá? A maioria era italianos e principalmente italianos. E alemães tinham um bom número também. Tá. Governo de Epitácio Pessoa. O governo de Epitácio Pessoa já começou na merda. Por quê? A Primeira Guerra Mundial acabou. Beleza? Com a Primeira Guerra Mundial acabando, ocorreu um pequeno problema. Qual que era? O Brasil não precisava, a Europa não precisava mais exportar os produtos de base do Brasil. E para piorar a situação do Brasil, a indústria europeia vai voltar a produzir produtos de bens duráveis, ou não duráveis, enfim. Consequentemente, o preço deles comparado à nossa indústria vai cair. Beleza? Você entende muito bem isso, né, gente? O Brasil, por que o preço do produto da Europa, de uma camisa na Europa, é mais barato que o produto no Brasil? Porque o Brasil não tinha tecnologia suficiente como a Europa tinha, e consequentemente o produto saía mais caro, né? Essa é a lógica.
a não ser alguns momentos da história, como a Primeira Guerra Mundial, que nossos produtos ficavam mais baixos do que o europeu. Né? Beleza. Nesse clima de crise econômica, novamente, né? E agora uma crise econômica bem fodida, né? Porque até nossas elites entrariam em crise, porque não estavam mais exportando tanto para a Europa. Os sindicatos voltam a se unir, né? Que tinham sido enfraquecidos com a entrada no Brasil na Primeira Guerra Mundial. E é criado o PCB em 1922, o Partido Comunista Brasileiro, beleza? Aí você fala, ué, professor, os anarquistas não eram partidos? Não, o anarquista não gosta de partido, não gosta de política. Já o comunismo, ele pode sim nascer de um partido, tá? Só que assim que o PCB é criado, ele é perseguido, caçado, que nem os anarquistas, beleza? Caçado não o partido em si, mas as pessoas, tá? Por um motivo muito óbvio, né, gente? E só por observação, 1922, essa data é emblemática. Por quê? Aos moldes de qual lugar deu certo o comunismo, né? Qual lugar eles tomaram o poder? A Rússia. Então, vários lugares do mundo começaram a nascer partidos comunistas aos moldes do bolcheviquismo russo que dará certo, beleza? Que deu certo. E, obviamente, como eu ia falar, né? O PCB, os anarquistas eram perseguidos porque eram as camadas mais pobres da população. A elite não quer perder seu poder, essa é a ideia. Como eu já falei, né, nessa parte aqui azul, as oligarquias estavam insatisfeitas com a situação econômica brasileira. Estavam tão insatisfeitas que vai romper-se de novo, mais uma vez, pela segunda vez agora, o Pacto Café com Leite. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco vão lançar uma candidatura para derrotar São Paulo e Minas Gerais. Aí a gente vai ter a segunda eleição de fato, né? Segunda eleição de fato que eu quero dizer, é uma eleição mesmo, né? Não é uma eleição fajuta, como a eleição da maioria da partida Café com Leite. E lançam a candidatura do Nilo Peçanha versus o Arthur Bernardes. O Nilo Peçanha pela reação republicana, que é essa galera do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e os estados do Nordeste, né? E o estado do Nordeste, não, desculpa, né, gente? Só Pernambuco. E o Café com Leite com Arthur Bernardes. Apesar dessa grande união, né, entre a reação republicana, lançando Nilo Peçanha, ainda assim Arthur Bernardes vai ganhar. Por quê? Os estados mais pobres, após a Primeira Guerra Mundial, pela crise gerada, precisavam muito do repasse da ideia da política dos governadores, do café com leite, etc. Então, os estados mais pobres, que eram a maioria, acabam apoiando o Arthur Bernardes pensando nos repasses de verbas. Beleza? E aqui, para acabar nossa aula, né? A gente fala sobre o movimento tenentista. O que é o tenentismo? O tenentismo, né, que nasce aqui no governo de Arthur Bernardes, né? Ele nasce por quê? Ele nasce justamente dessas oligarquias Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco não aceitando a vitória do Arthur Bernardes. Beleza? Então, nasce o movimento pelos oficiais de baixa patente, né? O tenente é um oficial, né? Só que é de baixa patente. Onde que pediu o quê? A moralização da política. A moralização da política é a mesma coisa que acabar com a política de café com leite. O voto secreto, o incentivo ao setor industrial, né? A ideia positivista, sempre do militar, a difusão da educação e a instituição de um governo centralizado que fosse capaz de impor um projeto à nação. Preste atenção, esse último é importante por quê? Porque ele mostra que, apesar do movimento elitista ter várias coisas de caráter popular, como voto secreto, acabar com a política de café com leite, a difusão da educação, né, que é a educação para educação pública, ainda assim ele queria o poder na mão de poucos. Poucos quem? Os militares, beleza? O movimento, no caso, ele nasce, ele se aglutina e se junta a partir do momento que o jornal Correio da Manhã publica uma carta atribuída a Arthur Bernardes. Por que atribuída? Porque não sabe se é verdade, provavelmente era uma fake news da época, onde que o Arthur Bernardes, no caso, ele atacava o Floriano Peixoto, beleza? Desculpa, o Hermes da Fonseca, Floriano, enfim, o Hermes da Fonseca,
que é até então o presidente do clube militar, e ao próprio exército, beleza? Os militares, eles se unem, né? Já tinha essa ideia do movimento adventista, já se discutia, etc. Porém, após essa carta que foi dita pelo Bernardes, alguns militares vão e marcham até o forte de Copacabana para tentar tomá-lo. É a chamada Revolta dos 18 do Forte. Uma foto muito emblemática, se vocês pegarem no Google, é até engraçada a foto que tem, né? Porque tem vários militares, e um desses militares, no caso, eram 17, porque o 18º não era militar, era um maluco qualquer que foi lá e se uniu ao movimento. Aí tá lá, a galera fardada, e tem um cara lá de chapéuzinho, parece que tá Santos Dumont. Muito engraçada essa foto. É muito engraçado, é engraçado, enfim. Só que o movimento ele não tinha organização, né? Faltava apoio do alto oficialato, né, dos militares, e consequentemente não adiantou de nada, né? 18 militares só. Eles achavam que eles iam tomar o Forte Copacabana e consequentemente iam inflamar os outros fortes a serem tomados. Só que a galera não comprou a briga, os oficiais não compraram a briga, consequentemente os 18 foram presos. Foi uma viagem total. Beleza, gente? A gente acaba a nossa aula por hoje. Alguma dúvida? Menos de uma hora de aula. Gente, alguém mandou o link pra Stephanie? A Stephanie tá lá no grupo. Alguém manda. Acho que a Stephanie não participou da aula. Porque não mandaram pra ela. Depois ela dá uma olhada no YouTube. Alguma dúvida, gente? Menos de uma hora de aula, certinho. Nenhuma dúvida? Ficou direitinho? Então, Vinícius, não tem muito o que entender, não, porque o segundo fundilon é igual ao primeiro, entendeu? A diferença é que, obviamente, isso vai fazer o Brasil ficar mais endividado, porque você pega a dívida brasileira do primeiro fundilon e renegocia mais para frente. Só que, gente, existe uma coisa básica que às vezes vocês não se atentam. Não existe empréstimo. Quer dizer, existe empréstimo, desculpa. Mas empréstimo não existe sem quem está emprestando ter lucro. Consequentemente, quando você empresta dinheiro, quando você renegocia uma dívida, né? Porque negociar uma dívida e pegar mais empréstimos, nada mais é do que estar botando juros. Juros é o quê? É o lucro que a pessoa que está emprestando vai ter. Então, consequentemente, Vinícius, o segundo fundilon é você renegociar dívidas do primeiro, geradas até então pelo primeiro fundilon, e jogar mais para frente, e aumentando mais ainda o endividamento brasileiro, com isso inflação, desvalorização da moeda e por aí vai. Entendeu? Camada mais pobre pagando, obviamente. Fechamos, gente? Alguma dúvida, dou-lhe uma. Alguma dúvida, dou-lhe duas. Fala. Pode mandar. Então, eu vou chegar lá, né? Mas assim, só dando um pequeno spoiler sobre a aula, né? Adquiriu dívidas
Eu não vou saber propriamente falar sobre isso, sobre dívidas, mas se adquiriu dívidas, a relação com o lucro que o Brasil teve na Segunda Guerra Mundial foi muito maior do que em relação a dívidas. Por quê? O Brasil ele entra na Segunda Guerra Mundial, o Brasil não precisava entrar na Segunda Guerra Mundial, né, para a guerra acabar, mas ele entra fazendo negócios com os Estados Unidos e lucrando muito com o apoio e envio de dinheiro para o Brasil. Então, dívidas, eu acho difícil se a gente parar de pensar numa balança de lucros e dividendos. Uma balança de lucros e dividendos, com a entrada no Brasil na Segunda Guerra Mundial, o Getúlio Vargas deu uma bolada e conseguiu muito lucro para o Brasil. Fora que o Brasil já tinha lucrado muito antes do início. Antes do início e até uma boa parte da Segunda Guerra Mundial vendendo armas não, mas vendendo produtos, armas não, tá, desculpa, mas vendendo produtos tanto para a Entente quanto para os aliados. Então, se botar na balança, talvez o Brasil tenha pego algum empréstimo, mas assim, é irrelevante. Esse empréstimo seria revestido para a indústria brasileira, que foi o que Vargas fez, entendeu? Então, assim, não é um fundilow, entendeu? Que não serviu para nada, só fudeu com o Brasil, entendeu? Cara, com certeza o Brasil ele pegou empréstimos, mas foi o que eu falei, é difícil você falar em dívidas, entendeu? Mas com certeza o Brasil pegou empréstimos, até mesmo para você investir na indústria brasileira, entendeu? O que os Estados Unidos faz é enviar dinheiro para o Brasil, alguns deles em forma de empréstimos, entendeu? Mas assim, dívida é muito relevante, entendeu? Com certeza, entendeu? É porque sempre quando vocês falam em dívida, vocês sempre pensam em algo ruim, né? Você, por exemplo, contraria uma dívida, por exemplo, para fazer um casamento. Você contraria a dívida para comprar um apartamento. Não necessariamente uma dívida é algo ruim, contanto que você tenha bases para poder sustentar ela depois, né? Essa é a ideia. Eu imagino que quando você esteja perguntando dívidas, seria como algo ruim. Mas a gente vai chegar lá, cara. Esperar a aula de Getúlio. Que particularmente eu gosto bem, bem mais. Cara, não sei se, Emerson, não sei se o Brasil recebeu doação, não. Não sei. Não, não sei mesmo. Assim, imagino que alguma coisa sim, mas o Brasil tinha produção também de algumas coisas, tá? Você tem certeza que o Brasil tinha produção de algumas coisas sim. É, então, o Brasil não precisava entrar, ele entra numa. É porque eu vou dar essa aula ainda. O Brasil ele entra numa negociação braba do Vargas. O Vargas era pica. O Vargas ele força a entrada do Brasil na guerra para ter benefícios para o Brasil. O Brasil não precisava, mas ele faz com que os outros países façam ele entrar para ele ter benefícios. Vargas era pica. Bom, galera, só lembrando, qualquer dúvida quando estiver falando, escrevem aí. Meu WhatsApp está sempre disponível para vocês, tá? Falem comigo lá, dúvidas, conversas, bate-papo e etc. Beleza? A lista de exercícios já está no Google Classroom, tá, gente? É isso, gente. Beijos, até semana que vem.